Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências sociais. Vamos começar a usar o livro 10, já chegamos ao livro 10. Quantas aulas nós tivemos, né? Até aqui, muitas aulas. E então você pega o seu livro 10, tá? Para a gente não perder tempo. Abra na primeira atividade. As primeiras atividades são 25 e 26. Combinado? Na página 158. Não precisa de lápis e borracha nessa videoaula, tá bom? E vamos lá. Bom, na aula passada, a gente conversou sobre compra e venda. E vimos como se estabelecem, né, as compras e vendas, como é que a gente pode comprar, que a atividade comercial ela se dá com a compra e a venda, com esses dois personagens e essas duas ações de comprar e de vender. E a gente viu que a gente pode comprar de algumas formas diferentes, com dinheiro, em nota, usar moeda, podemos usar cheque, os cartões, né? Atualmente a gente usa cartões, existem até as moedas virtuais. E nessa videoaula a gente vai ver o valor dos produtos, porque tudo que a gente compra, que a gente paga por um preço que alguém determinou antes, né? Todo produto que a gente compra, todo serviço que a gente adquire, a gente precisa pagar um preço. E como que esse preço ele é calculado? Como é que o fornecedor, aquele que vai disponibilizar o produto ou o serviço para o consumidor, como é que ele faz para calcular o preço que ele vai botar naquele produto ou naquele serviço? Por exemplo, o rapaz que vende uma torta, por exemplo, como ele vai calcular o preço que ele vai cobrar pela torta para que ele possa vender para o consumidor? Então, geralmente, ele tira ali o custo, quanto ele vai gastar, né, os produtos, quanto ele vai gastar com os produtos, se ele vai precisar de alguma ajuda, né, de outra pessoa, ele vai ter que pagar uma mão de obra para ajudar, dependendo do que seja. Então, matéria-prima, mão de obra. E aí, e quanto ele vai lucrar? Que também tem um lucro, né? Imagina, ele vai gastar R$ 10, vamos supor, R$ 20 para comprar os produtos e para pagar um ajudante, mais 10 para pagar um ajudante. Um valor bem baratinho, porque vale muito mais, lógico, a gente já sabe. Aí dá R$ 30, ele vende a torta por R$ 30, vai ganhar nada, né? Então, ele tem que ter ainda o lucro. Para a gente entender melhor, vamos olhar fornecedor, aquele que vai fornecer, que vai quem vai enviar o produto já pronto para a venda, tá? Então vamos ver. Essas são os três elementos envolvidos no preço, né? Na formação do preço, tá bom? Esses três elementos que tem que ser observado pelo vendedor, pelo fornecedor, tá? Então, primeiro, o custo, que é o valor gasto na produção da mercadoria, que eu já falei aqui, dei o exemplo do bolo. O lucro, aquilo que o fornecedor pretende ganhar com a venda do produto, excluindo-se os valores gastos com o custo de produção. Então, vamos supor que ele vai gastar 30 para produzir uma torta, vai gastar R$ 30. Quanto ele quer ganhar? Ele quer ganhar 100% do valor? Por exemplo, ele quer ganhar metade do valor? R$ 15? Então, ele vai cobrar 30 mais 45, mais 15, que dá 45. Não, eu quero ganhar 100%, quero ganhar igual, o mesmo valor que eu gastei, eu quero ganhar mais. Então, eu vou ganhar mais 30, então eu vou cobrar 60. Agora, tem que também atentar, né? Dizer assim, oba, então eu posso cobrar o valor que eu quiser? Não, você tem que ver o valor de mercado daquele produto. Quanto estão vendendo por aí? Porque se eu cobrar muito caro, não vão comprar em mim, vão comprar na Mariazinha, que faz uma torta tão gostosa quanto a minha. Então, você tem que ver quanto da região que você vai vender, aquele produto vai ser vendido, por quanto ele é comercializado, para também não extrapolar. Então, aqui, ó,
O mercado é o local onde são vendidos produtos. O preço dos produtos similares no mercado, ou seja, o preço que os concorrentes, é o que eu falei, a torta da Mariazinha, que os concorrentes estabelecem, também influencia o preço do produto que será vendido. Se ele estiver muito mais caro do que o valor que os concorrentes cobram, será mais difícil vendê-lo. Então, vamos lá. A gente nem falou, né? Só voltando aqui, ó, esse conteúdo faz parte do livro 10 que eu já falei, as atividades 25 e 26 e as páginas 158 a 163. E a gente vai dividir, tá? Esse a gente vai dividir. Então, agora, vamos entender melhor o custo de produção de uma mercadoria. Vamos entender? Que envolve gasto com a obtenção da matéria-prima, a mão de obra utilizada, o valor de compra estabelecido pela pessoa ou empresa que fará a venda para o consumidor final. Porque o vendedor, às vezes, quando é um produto, ele vai pegar do fornecedor, ele vai receber do fornecedor, ele vai comprar do fornecedor. Aí ele já vai comprar com lucro, uma margem de lucro. Se o fornecedor, como se for um mercadinho, ele vai comprar produtos para vender naquele mercado, ele não vai fabricar, né? É diferente de um bolo. Ele não vai fabricar, ele vai comprar do fornecedor, geralmente de uma fábrica ou de um lugar que compra em grandes quantidades, né? Enfim, de um mercado maior, se for um mercadinho, compra de um mercado maior, atacadista, que vende em quantidade. E aí, esse mercado ou esse fornecedor, ele já vai ter tido um gasto, vai vender para o comerciante, botar na loja dele. Esse comerciante vai botar também um valor em cima para vender para um consumidor comum como eu e você. Ou seja, a gente vai pagar mais do que o vendedor da loja pagou. Vamos entender aqui melhor. Ó, é importante destacar que ao longo da sua produção, uma mercadoria pode ser adquirida mais de uma vez em estágios diferentes. Foi o que eu falei. Um vai comprar do outro para revender, né? O dono do estabelecimento, do mercadinho, vai comprar de um fornecedor, de uma fábrica, né? Do fabricante, para depois revender para um consumidor comum como nós. A produção assim não é necessariamente feita por apenas uma pessoa ou empresa, o que faz com o custo de cada etapa de produção seja somado ao custo da próxima fase. Ainda tem isso, às vezes um vai preparar uma coisa, aí preparou a matéria-prima, vai enviar para um outro fabricante, aí vai vender a matéria-prima para o fabricante vai preparar o produto, vai vender, entendeu? E passa por mais etapas. Vamos entender aqui pela produção de uma camiseta de algodão. Vamos lá. Aqui, ó, primeira etapa. A matéria-prima de uma camiseta de algodão é o algodão, fibra vegetal, que cresce ao redor da semente do algodoeiro, uma espécie de planta. Para plantá-lo e colhê-lo, o agricultor deve pagar pelo uso da água, energia elétrica e pela força do trabalho das pessoas que trabalham no cultivo da planta, a mão de obra, dentre outros gastos. Então, aí o agricultor aqui, né, o dono aí dessa plantação, digamos assim, vai precisar de mão de obra para trabalhar para ele e vai ter custos. Então, quando ele for vender esse algodão, ele vai ter que cobrar por isso e um pouco a mais para ele poder ganhar também pelo trabalho, pelo serviço. Olha aqui, ó. Após a colheita, o algodão é levado para uma fábrica onde será processado. Muitas vezes a fábrica compra o algodão natural dos seus produtores, gerando um custo inicial. Então, a fábrica já comprou daqueles que produziram o algodão, dos agricultores lá, tá? O fabricante também tem várias despesas e custos para processar o algodão, como água, energia elétrica, manutenção do maquinário e mão de obra. Então, vai gastar mais um pouco. Ao ser processado, o algodão é transformado em fios que serão trançados e constituirão a base para a produção de tecido. Uma fábrica pode vender os fios para outras fábricas produzirem o tecido, ou ela mesma pode produzi-lo. Se ela for vender,
ela já vai botar um valor de lucro aí por conta do trabalho em cima de tudo que ela gastou. É o gasto mais o lucro, né? Se ela for produzir, ela vai botar esse lucro em cima do tecido quando ela for vender o tecido para outra fábrica que vai produzir as camisetas. Ó, o tecido costuma passar por outros processos industriais, como a tintura, para se obter a malha em várias cores, e por um processo de corte e costura, para que as camisetas sejam efetivamente produzidas. Ele também pode passar por estamparias, onde se colocam as estampas. A mão de obra é um dos custos que as indústrias apresentam nessa fase. Letra B, que é esse aqui. Aqui é a indústria onde está fabricando a camiseta. Aqui, ó, já é o processo final. As camisetas seguem para as lojas, que as venderão para um consumidor final, que é a pessoa que comprará a camiseta. Todas essas etapas têm um custo, que é somado aos custos das etapas anteriores. Então, o valor ele vai ficando sempre, tende a ficar mais caro a cada etapa. Aqui no QR Code, na página, deixa eu ver aqui a página 160, você pode acessar para saber um pouco mais sobre os processos de produções, outros processos, tá bom? Deu para entender direitinho? Então, agora você vai ficar com essa atividade aqui que você vai fazer em casa. Aqui está falando para você se reunir com seus colegas, não tem como, então você vai fazer em casa mesmo. Escolha um produto comum no dia a dia de cada um de vocês, no seu dia a dia. Deve ser um produto que todos tenham fácil acesso para realizar a pesquisa. Você pode escolher o produto que você tem fácil acesso na sua casa, não precisa ser de acordo com o seu amigo, não, tá? Aí você vai organizar para pesquisar qual é o preço desse produto. Por exemplo, se você escolher um produto disponível no supermercado, como o preço do quilo do pão, peça para um responsável te ajudar a descobrir qual é esse preço. Anote a seguir, bem como o estabelecimento comercial onde você o pesquisou. Se descobrir outros lugares que tenham esse produto, anote também, tá? Aqui só não vai dar para vocês fazerem a terceira etapa, que é se reunir. Na aula seguinte, reúna-se com os colegas de grupo e juntos comparem os locais e os respectivos preços que vocês pesquisarem. Ao final, apresentem para a turma. Essa terceira fase não tem como a gente fazer. Mas procurem pesquisar mais de um estabelecimento. Por exemplo, o período, né, o momento é bem propício, porque os preços de muitos produtos estão um absurdo. Então, vocês podem procurar no mercado, vamos supor, eu quero ver o arroz, porque estão dizendo que o arroz está muito caro, né? Está valendo mais do que carro. Brincadeira, tá, gente? Aí você vai pesquisar, quanto está no Guanabara? Quanto ele está no Presunic? Quanto ele está no Mundial? Exemplos. Aí você vai botar aqui o produto e os lugares. Escolhe um produto só e você pesquisa pelo menos em 3 lugares para você ter aqui a diferença e a margem de valor entre esses 3 lugares. Combinado? Então, essa é a atividade pós-videoaula, os momentos momento de novas descobertas, e depois, na próxima videoaula, a gente vai fazer os exercícios de aplicação, os outros e propostos. Combinado? Um beijo e até lá!